Olá, pessoal! Para quem está a primeira vez aqui no canal, meu nome é Leonardo, sou professor na Analise e aqui nós estamos com a nossa série de lives transformando análise de dados em dinheiro. E hoje eu tenho o prazer de receber o pesquisador Marcos. Muito obrigado, Marcos, por ter aceito o nosso convite. E é um Ah, prazer obrigado. aqui conversar com você. Valeu, Léo. Obrigado pelo convite. O prazer é meu, cara. Beleza. Então vamos iniciar aqui, né, o nosso bate-papo. E para quem está nos assistindo, já deixa o like aí na live, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem, todo dia, na verdade, tem conteúdo novo, né? Sempre tem aulas explicando toda essa parte de análise de dados, que é um mundo gigantesco, gente. E o Marcos vai contar, assim, um pedaço hoje que eu nem entro tanto, né? Porque eu não tenho experiência para isso e vai ser bem legal aqui o nosso bate-papo. Bom, Marcos, queria que você começasse contando a sua formação, né, acadêmica. Boa. Nossa, cara, na real, a minha formação é bem diferente da minha profissão. Eu comecei até a fazer uma faculdade de ciências contábeis na época, porque eu gostava bastante de número, análise. Eu falei, não, pô, acho que por esse lado vai ser legal. Uhum. Mas eu não conhecia muito a área também e tal. Depois de um pouquinho de tempo, eu vi que não era muito o que eu queria realmente para mim. E no final eu mudei para publicidade e propaganda. Então Nossa, eu fui para um é, curso de comunicação, tá realmente. ligado? Que não tem nada a ver com análise e conta, mas eu já tinha um viés muito voltado para isso, saca? Então, no final, a minha vida profissional que me driva muito mais para dados do que efetivamente a minha vida acadêmica. Assim. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em marketing também, mas novamente voltado para comunicação. Mas, puta, marketing e dados não tem como existir sem, assim, não, é É. meio que um casamento siamês, saca? Uhum. Não Sim. funciona. Bom, e aí quando que aconteceu, né, essa volta? Ou você começou a trabalhar com marketing, depois veio para dados, já foi direto trabalhando com dados? Eram os dois juntos? Como que foi aí esse início? Cara, eu comecei, na verdade, como primeiro voltado principalmente para dados, mais para análise mesmo. Eu trabalhei no MAS de uma empresa que chamava Grupo BNS, hoje em dia é a Pontaltec. Então lá eu comecei a fazer algumas análises em Excel e tudo mais, que eu gostava Uhum. bastante, assim, eu me divertia bem fazendo isso. E foi nessa época, inclusive, que eu cambiei de faculdade, né, que eu troquei de curso, e Uhum. ali que eu comecei a ir para o marketing. Aí depois eu trabalhei na Editora Abril, com marketing de relacionamento, mas eu sempre tinha um pezinho ali na análise, né? Então Uhum. sempre a minha hard skill mesmo sempre foi, cara, pegar um Excel, montar, estruturar um processo, ajustar uma questão que a gente estava fazendo, avaliar uma base de dados, trazer um input relacionado a qualquer ação que a gente estivesse fazendo. Puta, aí Sim. depois segui ainda também em marketing, fui efetivado aqui na Editora Abril. Aí depois segui como analista júnior também, aí mais ainda dentro de análise. Então, cara, Uhum. totalmente voltado para isso. E aí, quando você estava na Editora Abril, trabalhando aí como analista júnior, que tipo de análise, assim, não sei se você pode falar, né, mas o que você puder falar para o público, o que era feito, né, porque às vezes a gente imagina, as pessoas têm muito voltado essa parte de análise, para tudo ligado à estatística, ligado à matemática, e aí quando você fala de uma empresa como uma Editora Abril, as pessoas não conseguem relacionar. Onde que entra a análise, né, na editora, por exemplo? Claro. Não, puta, a editora ela tinha muitas vertentes de análise. A gente tinha, inclusive, uma empresa bem lá atrás, tá? Cara, até mudou de nome isso, eu não falo o nome que estava na época, que era a Alphabase, que era um time só de estatísticos voltados para a editora. Então, tanto para avaliar oportunidades futuras, criar modelo de escoragem. Uhum. Então, tipo, eu atuava muito numa área de assinaturas. Eu trabalhava dentro da diretoria de assinaturas. E Uhum. basicamente a gente fazia o controle de todos os assinantes das revistas da Editora Abril. Então, cara, a Uhum. gente avaliava, putz, como que ia ser o percentual de churn desse cara, qual era a propensão dele a dar churn, como que estava o retorno efetivo de uma régua que a gente colocava no ar. Então, putz, eu vou fazer tal comunicação, vou mandar uma carta, isso na época, tá? Tipo, Uhum. alguns anos Uhum. atrás. Vou Claro. mandar uma carta, vou mandar um SMS, vou mandar um Uhum. e-mail.
que performa melhor para qual público, saca? Então era nessa linha de análise que a gente ia, junto também com esses estatísticos que municiavam a gente para a gente poder ir além, sabe? Uhum. Só para o público entender, né? O que é o churn? Boa. Churn é a taxa de saída do cliente. Então, basicamente, a quantidade de pessoas que deixam a nossa base ou deixam de comprar aquele produto é sobre a quantidade de pessoas que chegaram até ali, ou da base ativa, né, que a gente fala. Então, no caso da Editora Abril, o churn era medido com base nas pessoas que deixavam de assinar aquela revista versus a base total que você tinha inicialmente. Então, ali a gente media esse churn. E aí, dependendo dos sinais que a pessoa dá, ela começa a ter uma escoragem para ser mais propensa ou menos propensa a ter esse tipo de ação. Uhum. E é muito legal isso, né? Porque, quer dizer, toda a estratégia da empresa, né? A empresa que tem uma área de assinaturas, e hoje tem várias empresas aí, vários setores que trabalham com assinatura, né? Quer dizer, é muito importante esses cálculos, essas estatísticas, né? Essas análises dos dados para tomar a decisão da empresa, né? Porque, por exemplo, se ela está com churn alto, o que ela pode fazer, né, para mudar isso? Está baixo, o que faz para melhorar, etc. Né? Então, assim, para a gente ver que hoje não tem como, e isso nós estamos falando há alguns anos atrás, né? Isso aí é qual ano? Mais ou menos, Nossa, né? isso eu estava na Editora Abril em 2009. 2009. Então, nós estamos falando de 2000. mais de Isso. 10 anos atrás, né? Uhum. E já tinha toda essa preocupação dentro da editora. Imagino que hoje é algo muito maior ainda. Porque realmente tomar decisões sem dados, que não sejam baseadas em dados, é um grande perigo para a empresa, né? Nossa, não, independente do negócio, viu, cara? Porque eu passei por algumas empresas na vida, então, tipo, é batata, assim. Se você não tem visibilidade dos dados, você não tem nada. Então, sempre todo mundo fala que quanto mais data-driven, melhor, né? Então, cara, não tem como você se basear mais em feeling. Você tem que ter aquele que a mais de dados para você conseguir tomar uma decisão concisa, né? Que faça sentido para o negócio. Não adianta, cara. Não, exatamente. E aí, depois desse trabalho aí como analista júnior na editora Abril, como que foi a Cara, continuidade da sua carreira? então, aí eu fui promovido, ainda lá na Editora Abril, para analista pleno na mesma vaga. Então, como também ali eu já tinha saído do marketing de relacionamento, tinha ido olhar mais para retenção efetiva. Então, foi aonde a gente. O churn era meio que a minha métrica principal de trabalho, inclusive, para a gente não deixar a galera sair, para a gente ver algumas outras estratégias. Aí, nessa função, me convidaram para trabalhar na área de BI, mas porque eu já trabalhava muito com análise mesmo, né? Sempre foi o meu core e mais para essa vertente. Então, aí eu fui para BI, fazendo um papel meio misto, assim, de como poder ajudar a galera a traduzir um pouco melhor aqueles números que a gente trazia, porque não adianta, né? Você tem que montar o número, mas você também tem que conseguir analisar eles, também tem que conseguir passar mensagem clara para a pessoa que vai consumir aquele número no final. Ou se você mesmo for o consumidor, você tem que colocar aquilo de uma forma que seja entendível. Então, ali em BI, eu caí nessa vertente. Putz, aí depois eu fui para o financeiro da Editora Abril, que era da mesma diretoria. Ali eu fui promovido para sênior. Meu diretor acabou me puxando para o financeiro e falou: Não, acho que você vai se dar bem. Eu falei: Olha, você tá sendo bold, assim, né, cara? Eu fiz publicidade, sabe? Mas foi bem legal, assim. Foi uma época que eu aprofundei bastante em relatório, em automatização de Excel. Puta, várias visões que a gente fazia, estudos dentro da própria editora, saca? Pra gente tentar trazer algum insumo. E a área financeira está super ligada a dados, né? É onde movimenta Completamente. toda a empresa. Então, é uma área que, se ela não analisar os dados que ela gera, né? O que a empresa gera, a empresa pode estar fadada ao fracasso sem nem saber, né? Exatamente, cara. Exatamente. Aí depois, e todo o histórico anterior em BI, né, é um tipo de marketing que a gente chama de CRM. Esse CRM é Customer Relationship Management, né? Então é o relacionamento que você tem com o consumidor. Eu sempre tive essa função antes de ir para BI e trabalhar esse tempo como BI financeiro. Aí de lá me convidaram para eu trabalhar no CRM da Múltiplos na época. Aí ali eu voltei a encaixar o CRM, então, tipo, marketing com os dados de novo. Uhum. Lá eu aprendi SQL, que uma pessoa me ensinou também. Foi a sua primeira linguagem de programação que você Foi. trabalhou.
Antes Foi você sim. fazia tudo no Excel e aí você começou a trabalhar com SQL. Exato. Aí eu comecei a brincar com SQL. Assim, até hoje eu não sou um grande especialista em SQL, sabe? Mas Ah, eu mas consigo me trabalha, virar. né? Consigo Exatamente. Eu brincar, assim. acho que esse que é o importante. Tem muitas pessoas, isso é até legal a gente conversar aqui, e você que tem muita experiência aí de várias empresas é bacana, porque às vezes as pessoas ficam buscando a perfeição, né? Nossa, eu tenho que ser perfeito em SQL, ou perfeito em R, ou perfeito em Python. Não, você tem que se virar. A empresa tem um problema e você tem que resolver o problema da empresa. Como você vai fazer? Aí que é a questão, é a hora de você mostrar o seu diferencial dentro da empresa, né? Porque se você buscar a perfeição, você vai estudar 10, 15 anos uma ferramenta e não vai ser perfeito nela, porque primeiro que essas ferramentas mudam o tempo todo, né? E depois que essas ferramentas fazem uma quantidade de coisas incalculáveis, né? Então não tem como. Concordo. É assim, exatamente, cara. É tipo, você tem que conseguir extrair o melhor daquilo e fazer ele de uma forma assertiva, sempre validando, né? Ainda mais quando você não tem tanto conhecimento da linguagem que nem eu. É, pelo menos você ter uma noção de que aquele número está correto ou não é Sim. importante, né? E você ter formas de você validar e tal. Mas E eu por concordo, que você que tem que se surgiu virar. essa necessidade de trabalhar com SQL na Múltiplos? Claro, lá a gente tinha muitas bases, assim, de novo, né? Eu fui para múltiplos lá, também na parte de análise de resultados. Então, eu olhava muito para análise de resultados, das nossas regras, dos disparos que a gente fazia, tanto de e-mail quanto push. Então, a gente tinha uma noção dos resultados que tinham lá. E no final, a gente começou a querer analisar o comportamento daquele cliente, se a gente estava vendo uma mudança de comportamento nele, qual que seria a diferença de perfil entre uma base e outra, tentar cruzar o resultado de uma forma um pouco mais rápida, até para eu conseguir trazer mais insight. Então Uhum. foi mais olhando para esse lado que eu comecei a fuçar na brincadeira, assim, sabe? Eu comecei a me arriscar um pouco mais. É claro, meu, no começo eu enchi muito o saco da pessoa que me ensinou, Uhum. bastante mesmo, assim, até eu conseguir ter um pouquinho de fluência, mas já me ajudou muito no dia a dia, muito, muito, porque aí tudo que eu tinha que às vezes depender de alguém, ou ter que esperar o sistema estar pronto para ir rodar, para ir sair aquele número, eu Uhum. mesmo já conseguia Já confeccionar ele de consegui. forma mais rápida e brincar sozinho, sabe? Não, isso é muito bacana. E legal, né, que você teve, vamos dizer, um tutor, né, para te ajudar aí no início. Eu acho isso extremamente importante, porque assim, o, o aprendizado sozinho, ele é possível, você fuçando ali na internet, pesquisando, você vai conseguir. Mas a sua curva de aprendizado, ela é muito pequena no início e ela só vai crescer talvez depois de muito tempo. Vai depender muito de cada pessoa, mas pode ser que você Uhum, demore 1, 2 anos para começar a fazer algumas coisas na ferramenta. E aí, provavelmente, se o tempo demorar muito, você vai desistir antes. Quando você tem alguém para te ajudar, igual, né, você teve, sim. hoje é muito mais fácil porque tem vários cursos na internet, né? Tem canais, igual a gente tem aqui o canal do YouTube, tem vários outros também. Instagram também tem muita gente oferecendo muita coisa bacana, né? Então já dá para você pegar e essa curva, esse início lento ser reduzido, né? Você reduzir ali para meses e já começar a trabalhar nessas ferramentas. Eu acho que Uhum. principalmente SQL, Python, R, que são ferramentas bastante utilizadas, tem muita coisa legal. Então, é legal de falar isso para os alunos, porque assim, você pode tentar sozinho, mas você vai demorar muito mais tempo. Talvez não compensa. Vale a pena você pedir a ajuda de alguém, procurar a ajuda de alguém, que vai acelerar o seu aprendizado. Concordo. Não, isso salvou a minha pele, assim, para realmente eu conseguir deslanchar um pouco mais, assim, saca? Porque sozinho chegaria até certo ponto, saca? Graças à ajuda dessa pessoa que realmente eu consegui me virar um pouquinho mais, assim. Uhum. Puta, mas é muito legal, né? Você consegue tirar uma cacetada de insumo, um insight, e ajudou muito no dia a dia. Muito, muito mesmo, assim. Foi uma virada de Legal. chave naquela época. Uhum. E isso nós estamos falando de mais ou menos quando? 2011, por aí? Cara, não. Eu na Editora Abril eu fiquei bastante tempo. Eu fiquei Ah, de tá. 2009 até 2014, Ah, foi bastante tempo. por aí, por aí. É que lá eu comecei como stag, né? Saí como analista sênior. Aí na Uhum. Múltiplos eu fui como analista sênior também de CRM. Aí lá eu fiquei um aninho.
se não me engano, é 2014, 2015. Uhum. Aí da Múltiplos, depois eu recebi um convite, fui para Telefônica, para Vivo. Aí na Olha que legal. Vivo, eu não programava. Na Vivo, cara, eu Aham. era mais o chato da análise mesmo, saca? Eu montei um Certo. estudo e tal, mas eu não Aham. era a pessoa que codava realmente ali. Tipo, eu tinha Aham. uma pessoa no time, que era o DBM, que ele ajudava a gente a trazer essas visões também. Mas que, de novo, sem as visões dele, a gente não conseguia fazer nada, sabe? Aham. Não adianta, CRM, marketing não tem como. Na Vivo Sim. eu voltei mais para uma linha de marketing, assim, fui muito para marketing de proposta de valor, era uma estrutura Uhum. bem diferente do que eu estava acostumado até em Sim. CRM, mas era também voltado para um processo que era, assim, apesar de ser proposta de valor, era voltado para ser um CRM também, que no final a gente tinha que meio que entender a base que a gente já tinha para a gente tentar fazer ações para que ele comprasse outro produto, saca? Então era meio que a estratégia de unificação do cara. Então era muito ligado à área, assim. Aí de lá eu recebi uma proposta para ir para o amigo da Avianca, que depois de 6 meses que eu entrei, acabou falindo junto com a Avianca. Nossa. Mas foi uma experiência bem legal. Tipo, pelo menos em 6 meses a gente ia fundar o programa de fidelidade. Então, putz, a equipe que eu trabalhei lá, aliás, da minha carreira inteira, não tenho do que reclamar das equipes que eu atuei, e dos meus gestores, a galera sempre era muito de boa. E lá o time era sensacional, assim, também, saca? E a gente tinha também os DBMs, porque, de novo, CRM não existe sem DBMs, não tem como uma área de CRM funcionar. E, cara, e eles faziam de tudo, né? Eles fizeram todas as integrações de sistemas, conseguiram trazer tudo para dentro do sistema de disparo que a gente tinha na época, que era Salesforce. A gente conseguiu implementar, fazer um aquecimento de IP. Foi bem divertido, assim. Apesar de terem sido 6 meses, foram 6 meses muito intensos, assim, de Aham. trabalho. Foi bem legal. Tem uma pergunta aqui, Marcos. Vou fazer aqui para você, da Rafaela. Marcos, qual skill você acredita ser essencial que alguém tenha para trabalhar com análise de dados dentro de marketing? Nossa, análise de dados dentro de marketing. Cara, eu acho que uma das principais skills é você manjar bem de alguma ferramenta analítica, então, puta, seja Excel, Power BI, você tem que conseguir ler aquele número, saca? E quanto mais você tiver independência para a extração do número, que é através da SQL, ou de R, ou de Python, melhor ainda, porque você ainda tem mais fluência em cima disso e você consegue trazer mais insights, né? Então, puta, você tem a fluência da linguagem, você saber como transformar isso em informação através de alguma ferramenta de BI, ou seja, numa tabela dinâmica no Excel, você conseguir fazer um estudo disso e trazer insights para a área de marketing é muito importante, né? Então, o profissional que trabalha com análise de dados em marketing, ele tem que ser uma pessoa meio mista. Ele tem que manjar muito da codificação, tem que manjar muito de fazer análise, mas ele tem que entender aonde que o contexto daquele número e daquela análise que ele vai fazer vai ser inserido, para ele não desviar muito o foco da equipe de marketing, porque a Uhum. gente tem marketing e tem pessoas voltadas para dados em marketing, então são profissionais diferentes. A depender do input que você traz, a pessoa pode tomar uma decisão incorreta. Então você tem que saber muito bem para que lado que está sendo aquilo, saber ler o número, traduzir bem aquele número para aquela pessoa e tomar o cuidado para que a conclusão daquela pessoa seja correta. Porque senão você pode acabar desviando para o lado que não é o verdadeiro. Mas assim, número não mente. Mas às vezes a forma que você conta aquele número pode impactar alguma coisa, saca? Então tem que tomar muito cuidado nessa linha. Bacana. Pelo menos é o que eu E acho. Não sei se você concorda, Léo. não, com certeza, com certeza. E uma outra pergunta que eu acho que é interessante eu fazer para você, nessas análises, né, que vocês fazem em marketing, vocês acabam não utilizando muito análises estatísticas complexas, né? A não ser que tenha um grupo que trabalhe com machine learning, talvez, né? Isso, mas é isso que eu ia comentar. Em CRM, a gente tem muitas vertentes, assim, né? Que o CRM ele é o marketing voltado para relacionamento com o cliente, que nem eu comentei, e muito pautado em dados. Então a gente sempre tem um pezinho em dados ou em Uhum. tech para a gente conseguir estruturar tudo. A gente aproveita muito de ferramentas de automação de marketing. Essas ferramentas já trazem uma certa independência para a gente estatística, porque a própria ferramenta já tem alguns Já modelos que eles faz, já né? implantam, mas contudo, entretanto, CRM não existe sem uma área de estatísticos. Por Uhum. quê? Porque tudo é baseado, assim, pelo menos é muito do que eu acredito.
a gente precisa de uma área de estatísticas ou de pessoas estatísticas dentro da sua área para a gente conseguir extrair o melhor resultado e o melhor direcionamento possível. Então, assim, cara, aí tem uma série de modelos que a gente acaba usando. Então, tipo, a propensão a churn que eu comentei, a gente tem o RFV, que é a gente poder fazer a matriz de recência, frequência e valor daqueles clientes para a gente poder conseguir realmente abordar quem faz sentido naquele momento. A gente tem modelo relacionado ao melhor canal para abordar aquele cliente. Então, é um modelo estatístico no final que vai devolver isso para a gente. Qual que é a melhor oferta que eu vou mandar para ele naquele momento? O que eu deveria fazer com aquele cara naquela hora? Tipo assim, por exemplo, qual que é o momento dele do ciclo de vida? E dado o comportamento dele aqui dentro da nossa base, o que a gente tem que fazer com ele no próximo step? Para ele conseguir se manter aqui ou para ele dar o próximo passo em relação ao que o negócio espera. Então, cara, sendo estatístico, eu diria que não é factível criar um CRM. Você tem que ter estatísticos, seja na sua área, seja na área parceira, que vão atuar e que vão te municiar de modelos e de direcionamentos que a gente pode utilizar. É claro, a tradução disso fica casada entre as duas áreas, né? Aí eu trabalho muito conjunto entre CRM e área de estatística, mas não existe sem. Aqui onde eu trabalho no grupo SBF, eu tenho um outro gerente que é meu par. Cara, a gente não consegue atuar um sem o outro, assim. Eu dependo dele para trazer os insights, eu dependo da minha área para a gente conseguir devolver para ele a estratégia e a gente poder fazer um trabalho conjunto. Então, eu honestamente, apesar de ser marketing, né, a parte de CRM em si, que é o quadradinho que eu estou inserido, ele é muito ligado a dados, muito ligado a modelos, muito ligado à tecnologia, assim. Então, a gente tem que ser meio misto nessa vertente. Não, bacana você falar isso, mas quer dizer, vocês têm uma mistura, né, de pessoas que trabalham com a análise de dados, mas que não são estatísticos, né, de formação, vamos dizer assim, né, e as pessoas que são os estatísticos, que realmente vão montar o modelo. Isso é muito legal de trazer, porque assim, tem muita gente, hoje, tem muita gente que pensa que para trabalhar com dados, a pessoa tem que fazer uma pós em estatística, ou alguma coisa desse sentido, ou áreas correlatas, né? E aí a gente vê que não, que tudo bem, talvez dentro do time vai ter uma pessoa ali que tem, né, um background maior em estatística, mas o resto da equipe não, o resto da equipe precisa aprender alguma linguagem de programação, dependendo da empresa pode até ser o Excel, mas eu acho que as empresas hoje estão migrando para uma linguagem, Sim. né? Acho que você pode até Pelo menos comentar um SQL pouco disso. é vital. Exatamente. No mínimo. Então, pelo menos aprender uma linguagem de programação e aprender, eu acredito que principalmente a parte de visualização de dados, né, via BI e entrega de resultados. Eu concordo muito. Na minha área tem duas pessoas voltadas para isso, que não necessariamente são estatísticas. Então, e elas trabalham nessa vertente, né? Ambas manjam de SQL, tem uma que manja mais, outra está em desenvolvimento para isso, mas é um caminho natural. Mas assim, até analistas de marketing de CRM, para conseguir se virar um dia ou outro para uma ação específica ou outra, ou para alguma segmentação ou outra, a gente precisa utilizar o SQL, nem que seja para a gente poder compor essa base. Então, por mais que você não seja uma pessoa de dados, você tem que saber um pouco da linguagem para que você consiga se virar no dia a dia, saca? Sim. É importantíssimo. E isso você vai aprendendo também dentro da empresa, né? As necessidades que a empresa tem. Que aí, mais uma vez, a gente cai naquele ponto. Você não precisa... eu quero trabalhar com dados, então agora eu vou estudar tudo de estatística, eu vou aprender análise de variância, eu vou aprender modelo de regressão, eu vou aprender machine learning, e aí talvez aquela empresa não usa quase nada daquilo. Ou ela usa uma ferramenta de estatística. E aí você fica, mais uma vez, buscando a perfeição sem necessidade. O que você precisa realmente hoje é aprender uma linguagem de programação e a parte de visualização, né? Talvez hoje é muito mais importante, muito mais essencial, porque não adianta você ter resultados e não saber mostrar isso para o seu cliente. E quando eu falo cliente, pode até ser dentro da empresa ou um cliente externo mesmo. Concordo muito. Porque não adianta nada você ter o dado ali, mas não saber como traduzir ele, né? Se você não consegue traduzir para um público que não tem aquela base,
ou que não fez aquela análise, ou que não trabalhou a query que nem você trabalhou, você não consegue mostrar a complexidade do trabalho que você está fazendo, você não consegue trazer a mensagem final, né? Que é importante você conseguir traduzir aquilo, e eu acho que muito importante é ter um storytelling relacionado a isso. É tipo, cara, é possível contar a história com dados, sabe? Então é muito importante, dependendo do tipo de apresentação e da complexidade que você tem, óbvio, mas você conseguir contar efetivamente uma historinha que você entregue aquele dado ou como você chegou naquele insight ou naquela recomendação. É super importante para conseguir pautar, né? Tanto as pessoas que manjam bem de dados, quanto quem não manja. Porque, cara, no final você Exatamente. tem que atender os dois públicos, né? Perfeito. Eu acho que a sua explicação é perfeita. Eu tenho um mentor que ele fala o seguinte: o que você explica tem que ser entendível por uma criança de 8 anos e um idoso de 70. É, talvez na área de dados isso não seja tão simples em alguns momentos, mas você tem que fazer o possível para que qualquer pessoa entenda o que você está fazendo, né? Uhum. E isso daí, eu né, tenho uma formação maior de análise, de estatística mesmo, né? E, e aí eu falo que é onde a gente que tem essa formação falha, porque nós somos muito bons em modelos e ruins em mostrar o resultado daquele modelo. Porque, para mim, o modelo é tão importante que às vezes eu quero mostrar ele para o público, e o público não está nem aí para o modelo que eu utilizei. O público quer saber do resultado final. E aí, Uhum. tal coisa é melhor ou pior? Qual a estratégia de churn, por exemplo, que a empresa vai seguir? É isso que as pessoas querem saber. Eles não estão nem aí se eu utilizei o modelo X, o modelo Y, o modelo Z, né? E isso é muito importante. Você trouxe muito bem esse ponto. Sim. É que no final tem que ser algo acionável, né, pro cliente final. De nada adianta você fazer uma puta análise, um puta É, estudo, e ele não ter acionável, não ter um guide, não ter um para onde que a gente vai seguir a partir disso, ou uma conclusão efetiva sobre aquilo, né? Então é muito legal, e por isso que eu comento, né, que a pessoa de dados, hoje, cara, é muito importante que ela manje do negócio. É muito importante que ela esteja inserida no uhum, negócio. Para que aí sim ela consiga olhar os dados que ela tem na mão, ela vai falar, puta, tem isso aqui de dado, legal. Eu tenho isso aqui que é o problema do negócio. Como que eu vou responder esse problema que o negócio está tentando enfrentar através dos dados que eu tenho na mão, sabe? Então tem que ser uma construção conjunta. E a pessoa já tem que ter um briefingzinho disso para que ela consiga realmente desempenhar bem o papel dela. Senão não adianta nada, né? concordo plenamente. Eu acho que hoje o profissional que trabalha ali com dados, se ele ficar só no cantinho dele rodando análise, ele tá fadado a fazer sempre aquilo ali. Ele não vai crescer dentro da empresa ou não vai conseguir mudar igual, né? Eu quero até conversar mais com você em relação a essas várias mudanças, né? Você vai melhorando de carreira, você vai buscando um objetivo maior. E se a pessoa ficar ali só na frente do computador, igual você falou, não entende o todo, acha que o mundo é só aquela análise, ele tá fadado a fazer aquilo pro resto da vida. Concordo, concordo. Que no final é meio brutal falar isso, assim, não sei nem se eu vou usar as melhores palavras, mas assim, você tem que ser visto com aquele dado, né? Você tem que conseguir apresentar ele de uma forma que as pessoas entendam e que isso te dê projeção para que você realmente, para que as pessoas vejam em você uma pessoa que pode contar, que sabe que você vai trazer análises relevantes, insights que as pessoas vão entender, porque se você chegar e começar a falar, puta, não, começa a falar o techniquez, mas não É, traduz para o usuário final. Aí a pessoa não entende nada do que você fez exato. e não tira input nenhum disso, cara. Não faz muito sentido assim. E você tem que ter esse papelzinho um pouco mais misto. A gente sabe que às vezes quando a pessoa é muito técnica, ela não tem tanta facilidade para esse tipo de approach, né? Tipo essa linha assim Exato. de apresentação, de Uhum. querer Que, conversar com que a... é importantíssima, que é a Importantíssimo. linha, talvez a parte mais importante, eu acredito. Eu, Exatamente. eu falo isso para os meus alunos, né? Eu tive a oportunidade de estar em uma empresa, né? E assim, às vezes numa reunião você vai ter 10 minutos para apresentar o que você fez. Se você não for assertivo naquilo, você não vai conseguir passar a sua informação e acabou. Talvez você não vai ter mais tempo em outro momento para apresentar aquilo para uma equipe maior ou até para outras equipes.
Então é muito pensando nessa questão mesmo de crescimento de carreira. É, se você não mostra bem os seus resultados, a gente fala muito, né? Se você não vende o seu peixe bem vendido, outra pessoa vai vender no seu lugar. E aí, na hora que tiver aquela vaga bacana que você queria, quem vai pegar é a outra pessoa, não tenha dúvida disso. Exatamente. Eu não poderia concordar mais, Léo. E, bom, continuando aqui, né, a sua caminhada dentro das empresas, né? Depois da Avianca, para onde Beleza. você foi? Sim, foi mandado embora da Avianca, né? Porque teve o Sim. corte de funcionários lá quando faliu. De lá eu fui para a COD, que é uma empresa de dados, que é um birô de crédito e tal. Lá eu atuei durante 2 anos como analista sênior de CRM. Lá implantei o CRM para PME, então era uma estrutura bem diferente. Primeira vez que eu trabalhei com B2B. Então foi bem legal, aprendi bastante coisa. Lá retomei um pouquinho da SQL que eu já tinha largado um pouco na Vivo também. E agora eu estou aqui no grupo SBF, que é a minha casa atual, muito feliz. Aqui eu estou como gerente de CRM, aí já tenho uma equipe que trabalha comigo e tal, e a gente está estruturando o ecossistema. Então aqui a gente cuida do CRM de algumas marcas do grupo, hoje de Centauro, e a gente está implantando o CRM da Fisia, que é o da Nike, né? A Fisia é a revendedora oficial de produtos Nike no Brasil. E Legal. com uma cacetada de desafios aí pela frente, ainda também pra gente brincar com as BUs do grupo. Bem legal. E aí você tá usando o SQL, ou não? Cara, aqui eu uso, mas assim, né? Agora eu já saí um pouco mais da linha de frente efetiva. Então eu cobro mais o meu time para a gente trazer as análises efetivas. Eu Sim. dou pitaco nas queries também, que a galera tá efetivando, então eu ajudo um pouquinho, mas eu tenho pessoas técnicas que são bem melhores e mais técnicas do que eu nessa vertente, assim, saca? Então eu sou um pouco mais. Hoje em dia eu trabalho com query, faço também ainda algumas e também monto análises ali, mas não é o meu core, não é o que eu mais faço no dia a dia. No dia a dia Certo. o meu dia vai variando bastante, assim, dependendo do Aham. tema que a gente vai trocando. Sim. E acho que é uma pergunta que eu até esperava que o público fazer, mas como ninguém fez, eu vou aproveitar e fazer. É, o que te motivou, né, a fazer essas várias mudanças dentro da sua carreira? Porque sempre tem uma motivação. E eu acho que a nossa geração, né, acredito que nós temos idades parecidas, você deve ser um pouco mais novo do que eu, mas a nossa geração já é uma geração que realmente não fica muito tempo dentro de uma empresa, porque a gente quer sempre estar buscando coisa maior, melhor, né? Diferente Uhum. das gerações, talvez, dos meus pais, onde as pessoas ficavam 30 anos na mesma empresa. Isso, a nossa geração, isso não acontece, é raríssimo. Mas qual, né, foi o seu motivador? Provavelmente, talvez, teve até motivos diferentes de uma empresa para outra, né? Sim, completamente. E são motivos diferentes de uma para outra, assim. Putz, cara, primeira, na Abril eu fiquei muito tempo, né? Eu já estava há bastante tempo dentro da editora, e no momento em que eu recebi a proposta para ir para Múltiplos, que me indicaram para lá. Eu até brinco que eu dei muita sorte, puta, felizmente eu dei muita sorte na vida, assim, porque em poucas oportunidades eu realmente busquei emprego. Assim, no final, geralmente as pessoas felizmente me indicavam porque gostaram do meu trabalho ou porque a gente atuou junto em algum momento. Então eu E isso é não muito estava bom, buscando. né? É uma satisfação para a pessoa, né? Sim, cara. É bem legal, né? Que você olha que seu trabalho está sendo reconhecido por outras É. pessoas, né? Então dá um animinho a mais, assim. Na Abril foi essa situação, então eu já estava no financeiro, que nem eu comentei, já estava como analista sênior, e lá na Abril eu já estava sentindo que, putz, eu já não. Eu gosto de análise, mas eu não gosto tanto de análise para estar no financeiro, assim, sabe? Eu queria Aham, resgatar um sim. pouco do marketing Aham, que havia em mim. Aí aham. veio a proposta da Múltiplos, puta, o desafio era muito legal. A Múltiplos, para mim, foi Nossa, foi um aprendizado absurdo. Eu fiquei lá um ano, mas foi um ano que, assim, sabe aquele um ano que parece que você está 10 anos na empresa, Uhum. assim? Foi muito legal. O CRM de lá foi uma escola. A equipe era muito bem montada, as pessoas eram muito boas. Foi sensacional esse um ano trabalhando lá. Realmente foi muito legal. Aí o que me chamou a atenção para a Vivo foi um que também foi nessa linha de indicação, me acharam lá e me indicaram para lá. E lá o desafio era muito legal também.
O desafio que eu sempre fui muito nessa, puta, qual que é o tamanho do BO? Tá, aí se eu visse que o BO era maior, eu pulava o tempo, assim, Aham. saca? Então, depois eu olhava e falava, nossa, cara, esse é legal, esse eu vou tentar. Movido a desafios, né? Que é Nossa, sempre o desafio maior. eu me divirto, cara, eu vou que vou. Aí, na Vivo, era por essa vertente, falei, nossa, o desafio é bem legal. Aí, na Vivo, eu senti que, putz, era divertido também a proposta de valor, tal, a empresa, as pessoas da área também. Mas no final eu já tava assim, puta, será? E aí, né? Mas aí veio uma proposta pro amigo da Avianca, que era basicamente, era uma pessoa que trabalhou comigo na Múltiplos, que me falava, cara, a gente vai criar aqui na Avianca a mesma coisa que a gente criou lá na Múltiplos. Então, a Múltiplos era um lugar que eu já, cara, eu olhava como referência de CRM, como, nossa, até hoje, muita coisa graças a Múltiplos que eu aprendi, desenvolvi, foi uma escola, assim. Então, na Avianca, você olhar de novo, puta, eu vou de novo para o mesmo setor, criar um negócio que eu já sei como é legal, e ter a chance de criar isso do zero, para mim foi algo absurdo, assim. Eu olhei e falei, cara, nossa, é o desafio da minha vida. Então eu preciso ir para esse lugar, eu preciso estar lá para construir isso junto. Cara, construímos, só que deu ruim porque a empresa Sim. faliu depois de 6 meses, mas é do jogo. Aí, puta, aí eu já ia ficar desempregado mesmo, mas eu consegui a vaga na COD. Essa foi a vez que eu busquei emprego, que aí eu entrei no LinkedIn, comecei a me cadastrar nas vagas e tudo mais. Sim. Aí passei no processo da COD, também foi muito legal. Construir do zero também, de novo, né? O CRM, mas agora numa empresa diferente, com outra pegada. Foi bem divertido também. Aí eu já estava há 2 anos na COD quando veio essa proposta. E isso é algo muito legal na sua carreira, que assim, são empresas completamente diferentes. Você começa numa editora, você passa por uma empresa, eu não De sei qual seria, fidelização. de fidelização exatamente. Aí você vai para uma telefônica, né, uma empresa de E comunicação. de tamanhos completamente diferentes, assim. Exatamente. E aí você vai para a parte, né, da Avianca, Eu volto trabalhar para aí com fidelização, para fidelização, né? E depois a COD e agora por último trabalhando com varejo marcas, esportivo. varejo de um modo geral, né, esportivo. Áreas muito diferentes, né? E isso é muito bacana, gente. Isso, eu sempre falo aqui para os meus alunos aqui no canal, tanto no YouTube ou em aulas, né? Gente, se você trabalha com dados, se você domina dados, não tem nada que te para. Você vai trabalhar onde você quiser. Ah, eu quero trabalhar com saúde. Cara, você vai. Eu quero trabalhar no banco. Você vai. Não, não tem nada que te impede. Ah, mas a minha graduação foi, sei lá, deixa eu citar o meu aqui, foi agronomia. Dane-se, o pessoal não está nem aí para sua formação, o pessoal está aí para o seu Uhum. conhecimento, né? Se você fosse ver isso, você é formado em publicidade e muitos desses empregos não tem tanto a ver com publicidade, né? Não, não Você existiria. Eu talvez trabalharia não. em agência a vida inteira. Uhum. Exatamente. Olha, né, que carreira bacana que você conseguiu aí. Então, até que você comentasse um pouco, né? Essa possibilidade de quem trabalha com dados poder trabalhar onde quer. Nossa, cara, isso aí dá para você trabalhar tanto em diversos segmentos, quanto em diversas áreas dentro do mesmo segmento, porque toda área hoje em dia precisa de dado. Cara, até, por exemplo, nem até, porque é óbvio que precisa, mas tipo, RH, se você não tiver dados dentro de RH, você não consegue trabalhar. Marketing, você não Legal. consegue trabalhar. Finanças, óbvio. Tecnologia, também. Marketing de performance, que é mais voltado para mídias, sem dados, sem os números das plataformas, você não trabalha. Sem você criar um modelo de atribuição de resultados, você não consegue atuar. Sem você fazer um modelo estatístico para avaliar uma propensão, a churn, ou a próxima venda, ou quando que, sei lá, cara, dá para você trabalhar em diversas áreas. Agora até a área de saúde, com relação à prevenção de doenças, a galera já está começando a atuar muito mais com isso e inteligência artificial para tentar diagnosticar coisas no futuro. Então, assim, não existe uma área ou outra que você atue ou deixe de atuar de acordo com dados, assim, saca? Não tem o que fazer mesmo. Isso é inevitável, assim, tipo, em É, qualquer segmento, em qualquer setor dentro do segmento,
Sempre, desde que você manje de dados, desde que você saiba estruturar uma análise, desde que você consiga montar uma visão em alguma ferramenta de BI ou tem ferramenta de BI melhor ainda, né? Que você já deixa o Dash lá pronto, a pessoa pode analisar Sim. ela mesma ou você ir trazendo suas análises dentro do próprio Dash, que facilita muito a vida. Cara, você tem Você banco tem em alguma qualquer área. ferramenta que você Que eu gosta, utiliza brinco, mais? É, cara, eu uso bastante o Data Studio, que é a ferramenta do Google, legal. voltada para montar os dashes. Como ele já é plugado no Google Analytics, acaba ajudando bastante para poder montar os Ah, análises que a gente tem bacana. aqui. Tem o Ele é gratuito? Datorama, Ele é o Data gratuito? Studio é sim. Data Studio é. Legal. Dá até para você plugar ele, por exemplo, se você quiser, ele vincula, ele é tipo um Power BI, só que ele é um Aham. pouco mais user-friendly, assim, pelo menos eu acho. Uhum. Então, assim, dá para você plugar Google Sheets nele, dá para você utilizar o BigQuery para poder trazer já o dado direto do banco, se você tiver o banco na GCP, por exemplo, que é o Google Cloud Platform, você já tem o banco na GCP, você pluga o BigQuery, que pluga o Data Studio, já fica tudo no único sistema, assim, sabe? Legal. Então ele é Legal. bem legal, assim. Claro que essa versão com tudo isso é paga, mas ele tem Aham. versão free. Ele tem versão free que você Para consegue quem tá brincar. começando, eu acho Tá legal a ótimo. versão free para quem tá começando, já ajuda muito, né? A treinar. Cara, assim, eu montei um sisteminha meio idiota, assim, pra minha vida financeira, saca? Pra eu ficar Uhum. acompanhando. O que eu fiz? Eu montei um Forms, do Google Forms, que alimentava um Google Sheets, que ali eu coloquei alguns parâmetros, né, para poder classificar uma conta ou de acordo com o meu preenchimento, que isso cuspia um dash de acompanhamento das minhas finanças, assim, de tudo que eu Legal. estava montado. Então Aham. eu montava desde o Forms até a montagem da base dentro do Excel, dentro do Sheets, e tacava num Data Studio para ser o meu dash que me enviava e-mail diário sobre a situação, assim, sabe? E tudo só para facilitar a vida mesmo. Uhum. Então é bem legal, uma ferramenta bem completa, cara. Dá para fazer de tudo, né? Não, legal. Tem mais uma pergunta aqui da Rafaela. Com todas essas mudanças de empresa e de áreas, como você faz para trocar a chave, né, entre esses diferentes assuntos? Realmente isso é um ponto bem interessante, porque né, são áreas realmente completamente diferentes. Você foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro. Eu acho que até motiva, né? Eu quero ouvir a sua resposta, mas eu acho. Total, não, é motivador mesmo, assim. Acho que a primeira coisa que você tem que pensar é um não ter pressa. E isso é muito difícil quando você entra numa empresa que você quer mostrar trabalho rápido. E você quer mostrar que você está desenvolvendo e tudo mais. Então, assim, é óbvio, você tem que chegar na empresa, a primeira coisa é começar a estudar sobre a empresa. A segunda é ter a humildade para entender que você não sabe tudo daquela empresa porque você acabou de chegar. Então, Uhum. você não vai ser o cara que vai mudar o mundo no primeiro dia, saca? Você tem que primeiro entender o que as pessoas que estavam lá estavam pensando, para que lado que estava indo, o porquê de uma coisa existir, o porquê de outra coisa existir. Eu acho isso muito importante. Para você não passar a imagem de prepotente ou arrogante, porque é importante você entender o lado do negócio que já existe e entender a história daquelas pessoas que estão ali, do que elas construíram, o perrengue que elas tiveram para construir aquilo e como aquilo funciona, para depois, segundo ponto, não se cobrar muito. Cara, no começo vai ser difícil. É desafiador. No final você está entrando, são pessoas novas. Às vezes você conhece alguém, às vezes não. Você vai ter uma curva de aprendizado naquela empresa, naquela área, na posição que você está. Então você tem que respeitar esse tempo também. Você tem que. É difícil, mas você tem que tentar encaixar um pouco essa ansiedade que é normal de início de trabalho, que você quer mostrar trabalho rápido, que você quer crescer rápido também. Mas você tem que saber que, cara, você tem que dar o tempo necessário para minimamente você entender um pouco do negócio, para aí sim você conseguir ajudar. Então é um processo que, assim, é difícil, mas é bem divertido. É um processo muito construtivo, assim. Você acaba aprendendo muita coisa, né? Ao trocar de empresa, você começa a ver outras visões, você começa a aprender novos indicadores, novos KPIs, coisas que você nem imaginava que as pessoas analisavam e elas analisam, assim. Aí você começa a pensar, puta, tem um porquê isso existe, saca? Tipo, nossa, alguém Sim. pensou nisso, puta, que legal. Então, eu acho muito, muito legal, assim, essa troca que você vai fazendo e vai conseguindo e aprendendo um pouquinho de cada lado. Não é fácil, mas com paciência, com, cara, humildade, com tranquilidade para entender esses caminhos, eu acho que é meio que essa chave, assim, pelo menos eu me encontrei bastante usando indo por essa linha, assim, sabe?
E eu acho que um outro ponto importante, não sei se você concorda comigo, é que assim, em cada empresa, ela, como você mesmo falou, tem trabalhos, tem jobs diferentes ali dentro, coisas que você tem que resolver, e acaba que você vai criando uma bagagem dentro do seu conhecimento, das suas habilidades. E aí, quando você vai avançando dentro da carreira, pode ter um problema de uma empresa atual que você aprendeu a resolver lá atrás, numa outra empresa. E isso é Sim. bacana também, que você começa a trazer informações de outras áreas que vão funcionar nessa área também. Exatamente. Não, e vai se repetindo mesmo, né? Porque, ou às vezes você viu de uma forma, você viu, você teve literalmente o mesmo problema, mas era com maçã e não com cenoura, saca? Mas você consegue Aham, adaptar aquele sim. conhecimento que você tem para aquela situação. Então, É, faz muito sentido isso, Léo. Você vai ficando mais cascudo no é, final. Um pouco, você exatamente. vai já chegando sabendo mais ou menos onde vai dar certo, onde vai dar errado, o que, que você pode fazer, o que não. No final, você começa a ficar um pouquinho mais preparado para as próximas, assim, saca? Não que eu pretenda mudar, porque aqui, nossa, aqui eu tô muito feliz e pretendo ficar por alguns anos ainda aqui. Sim, sim. Mas é legal, né? É É válido esse importante, conhecimento adquirido. É. é importantíssimo. E, bom, quero também ouvir um pouquinho a sua opinião. É, para quem está começando, né? A pessoa que quer trabalhar com dados, que fez um curso que às vezes não tem nada a ver com dados, né? E, putz, eu acho legal, tô vendo muita gente falando dessa área de dados. O que você acha que a pessoa deveria focar, né? Em aprender para vir trabalhar nessa área de dados? Cara, eu acho que o primeiro ponto é procurar um curso. Assim, eu sou meio louco dos cursos, assim. Então, tudo que eu quero aprender, toda área que eu vou, toda vertente nova que eu quero aprender, eu sempre procuro um curso, começo a fazer ele pra caramba, assim, até eu me sentir um pouco mais confortável naquilo. Então, eu acho que a pessoa, tem que ver um curso que ela vai entender que vai ajudar ela, e dependendo da linha que ela vai querer seguir, eu sugeriria começar pelo SQL, que é uma linguagem que abrange muitas outras dentro dela e você consegue já se virar muito bem com dados com essa linguagem, você consegue brincar bastante. Depois ir evoluindo para um Python. Aí, se você quiser deixar a brincadeira ainda mais interessante, para um R, para você tentar virar um estatístico, mas assim, eu começaria pelo básico, pelo SQL, e depois já tentar aprender também alguma ferramenta de visualização de dados. Isso é importantíssimo para que você consiga trazer essa informação. Porque, cara, é que nem o que a gente conversou, né, até agora. Cara, você saber extrair é ótimo, mas você saber extrair e saber montar uma visualização que gere insights e inputs para o negócio é o must, assim, saca? Então você tem que saber, é importante você saber tanto a extração quanto a fundação. Aí se você se interessar muito pela programação, vai para Data Engineering, dá uma olhadinha também como que tá essa área, que é uma área que vem crescendo e está bem forte também no É, mercado. a gente até já discutiu aqui com outros palestrantes uma parte que até teve um palestrante que falou que ele acha que hoje o Data Engineer está ganhando mais questão financeira do que um Data Scientist ou um Data Analytics. Porque Faz sentido. em grandes empresas, né, onde o volume de dados é muito grande, essa organização dos dados ela é tão complexa que precisa ter um conhecimento tão grande de programação, né, nessa área que acaba precisando de um profissional que hoje tem pouco no mercado, e aí a gente sabe, né? Lei da oferta e da procura. Tem pouca gente e o salário não vai lá para cima. É, Exatamente. e você falou essa questão de curso, e eu também acho, né? É importante, como eu disse, né? A forma de você acelerar a sua curva de crescimento. Senão você vai ficar 3 anos, talvez, tentando aprender uma ferramenta. Agora, Uhum. muito buscar cursos que realmente você vai aprender. É, só contando aqui, né, rapidamente, essa semana um aluno meu me procurou. E ele está até em Portugal e apareceu a oportunidade de fazer uma pós em análise de dados e pediu a minha opinião. E aí eu fui olhar as disciplinas. Aí tem lá, introdução ao SQL, tal, introduzindo. Introdução ao Python, tal. Introdução ao R, tal. Introdução à visualização de dados. Falei, olha, olhando as disciplinas que você tem para fazer, vai ser legal que você vai ter um certificado de análise de dados. Agora, aprender, você não vai aprender, não. Porque o curso não focou em nada
né? Ficou só na introdução de cada uma das ferramentas e, pelo menos a minha visão, não sei se você concorda, quando você está aprendendo essas áreas de programação, o ideal é que você foque em uma. Aprende aquela, a hora que você souber aquela, você tenta migrar para outra. Quando você tenta dar tiro para todo lado, aprendendo tudo de uma vez, no final das contas você não consegue aprender nada. Você fica travado ali só na parte introdutória. A parte introdutória não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que aprender a parte introdutória, claro que ela é importante, mas subir de nível. Eu concordo muito. Se você não der foco, assim como tudo na vida, né? E principalmente o aprendizado. Cara, se você não der foco, se você não direcionar sua energia para lá, se você não tentar olhar só para isso, eu acho que você não vai conseguir, aprender bem, ter o desenvolvimento correto, que nem você comentou, e também dedicar horas para isso, né? Porque é necessário, cara, não é uma coisa que você. O SQL é um pouco mais tranquilo, mas não é uma coisa que você aprende do dia para a noite e pronto, sei SQL. Cara, e também a depender da frequência que você utiliza ou que você estuda sobre isso, você pode perder um pouco também, que você vai esquecendo algumas coisas, saca, ao longo do tempo. Então é uma coisa contínua, assim, que você tem que, buscar o conhecimento e continuar aplicando, para que você consiga se tornar ainda melhor, assim, saca? Exatamente. Eu acho que você tem que ser o cara, igual a gente comentou lá no início, você não precisa saber a linguagem inteira, mas você tem que saber resolver os problemas que aparecerem. Então, se aparece um problema e você sabe resolver e sabe entregar resultado para a empresa, a tendência, com o passar do tempo, é você ir subindo dentro da empresa. Essa é a tendência. Pode talvez demorar mais tempo, pode ser mais rápido, aí depende da empresa, depende da pessoa, mas a tendência é sempre subir. Não tem como. Se você é um profissional que resolve problemas, a empresa quer uma pessoa que resolve problemas. Você tem que resolver problemas. Como você vai fazer isso? Ninguém está muito interessado com isso, não. É o que a gente está falando. O como não importa. O que importa é você mostrar o resultado lá no final, todo mundo entender, sair da reunião feliz da vida e confiando em você. Concordo muito, cara. No final é o acionável para a empresa, né? Que você tem. Cara, Puta, legal, é uma pessoa que a gente consegue confiar e isso vai virando uma bola de neve, né? Porque quanto mais você vai demonstrando esse perfil, mais você vai demonstrando para a empresa que você é capaz disso, que você consegue entregar análises coerentes e que tragam inputs e acionáveis também para todo mundo, mais as pessoas te acionam para fazer isso. E mais você vai começar a ter trabalho. E mais vai. Assim, é muito legal, assim. E é o maior acionável que você pode ter é esse, cara. Concordo muito. Exatamente. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui já no final da nossa conversa com o Marcos. Passou rápido, né? Foi bem bacana, Marcos, aqui a conversa. Peço que você curte, né, essa live, se você gostou, para mostrar pra gente que essas lives que nós estamos fazendo, essa série de lives é importante, que gera resultado, né? E a gente continuar sempre buscando novos profissionais, novos pesquisadores para virem aqui contar um pouco da sua carreira, contar o que é importante, né? Ensinar um pouco do caminho das pedras. Claro que com 1 hora a gente não consegue abranger tudo, né? Mas vamos tentando abranger o máximo possível de coisas, né, dentro desse tempo. Te agradecer, Marcos, novamente. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite. Foi um bate-papo muito legal. Boa, obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Adorei também estar aqui, cara. Foi bem legal o bate-papo. Obrigado pelas perguntas aí, Rafa. Então, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Agradeço muito a participação de vocês e nos vemos na quinta-feira que vem, às 20 horas. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, até mais.